Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Salmo de número 127, sobre o qual nós traremos a mensagem do Senhor nesta noite, com base nesse tema: sustentados pela graça de Deus. Salmo de número 127. Assim diz a palavra do nosso Deus. Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar? Querido Deus, nós mais uma vez agradecemos ao Senhor, porque o fato de estarmos aqui, nesta comunhão, podendo louvar e bendizer o Teu nome, e ainda mais agora podendo abrir a Tua palavra e fazer a leitura deste texto sagrado, é um privilégio para nós. É uma grande bênção do Senhor podermos ter esta oportunidade. Por isso nós primeiramente agradecemos e também queremos pedir ao Senhor que nos conceda sabedoria, que nos conceda clareza no nosso entendimento, para que possamos não só compreender, mas possamos também guardar no nosso coração a mensagem do Senhor, possamos ser moldados de acordo com ela, Pai. Derrama a Tua graça e a Tua misericórdia mais uma vez sobre as nossas vidas. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Essa semana, um dos presbíteros de uma das igrejas na Bahia, onde eu pastoreei por pouco tempo, mas tive o privilégio de pastorear, entrou em contato comigo e pediu para que eu gravasse um vídeo muito breve, de 2 minutos, para um evento que eles fariam ontem, no Dia dos Namorados, o encontro de casais. E pensando sobre que texto eu poderia falar em tão pouco tempo, me veio à memória esse do Salmo 127. E depois que eu gravei esse vídeo, eu comecei a pensar muito sobre esse texto. Não só sobre o primeiro verso, mas sobre todo o Salmo, sobre toda a ideia da centralidade de Deus na nossa vida e de como é que nós precisamos da presença do Senhor, da profundidade do Senhor, para que nós sejamos sustentados em todas as coisas. E aqui, basicamente ou principalmente, o que a palavra de Deus fala, irmãos, é sobre a presença de Deus sustentando a família e sustentando a sociedade. O Senhor é o ponto de sustentação, de edificação, não só da nossa família intradomiciliar, mas de toda a sociedade, de todas as pessoas com quem nós convivemos. E nós carecemos do Senhor. E felizes serão aqueles que entenderem isso e buscarem a presença do Senhor para o sustento da sua casa, para o sustento da sua família, para o sustento daqueles que convivem consigo. E por isso eu quis trazer essa mensagem nesta noite para os irmãos. Será que nós temos buscado o bastante a presença de Deus? Será que a nossa família tem sido firmada nos propósitos do Senhor? Será que as pessoas com quem nós convivemos, as nossas amizades, será que o meio profissional onde nós frequentamos, será que a presença do Senhor está ali? Olha o que a palavra de Deus diz a nós aqui, irmão. Salomão,
que com toda a sua sabedoria e riqueza escreveu esse salmo dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. E embora a palavra casa esteja aparecendo aqui e juntamente com o verbo edificar, talvez a primeira ideia que venha na nossa mente em edificar uma casa é construir uma casa de alvenaria, construir uma casa de madeira, enfim, uma construção, um prédio. Mas a palavra casa aqui não tem nada a ver com um espaço físico. Mas Salomão fala aqui, meus irmãos, sobre família. Ele está falando sobre lar, não sobre uma casa, literalmente. E quando Salomão diz: se o Senhor não edificar, em vão trabalho, ou seja, todo esforço que é prestado para sustentar aquela família é em vão. E só nessa primeira parte nós já podemos pensar sobre várias questões que fazem parte da nossa vida. Primeiro, que muitas pessoas de fato dedicam, empenham os seus melhores esforços, as suas melhores finanças para construir a sua casa, para mobiliar, para decorar a sua casa, querendo deixá-la exatamente do seu gosto. E é bastante agradável você poder morar numa casa em que você projetou e conseguiu alcançar exatamente aquilo que você desenhou. No entanto, muito mais importante do que investir numa casa com paredes e telhado e outras coisas, é investir na família, é investir naquelas pessoas que moram dentro da casa. Porque, irmãos, de que adianta ter uma casa muito bonita, muito chique, talvez uma casa com materiais caros, se a família estiver caindo aos pedaços? É melhor morar em um casebre, em uma choupana, mas ter uma família bem estruturada, feliz e com a presença do Senhor. E eu sei que a maioria das pessoas entende isso, e conforme esse salmo diz, edificar a casa, edificar o lar, a família, é algo que muitas pessoas procuram. E ainda mais depois que nós entramos nessa situação de pandemia, muitas pessoas precisaram tratar as suas famílias, porque passaram a conviver mais tempo e perceberam e descobriram que a família não estava tão bem assim. O número de divórcio aumentou consideravelmente. O número de brigas dentro de casa, entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos, foi maior do que o comum. E isso aumentava o nível de estresse, o nível de ansiedade, o nível de outras síndromes e tudo mais que acontecia. Então as pessoas começaram a pensar e a entender que precisavam estruturar melhor a sua família. E como é que as pessoas têm buscado sustentar o seu lar? Talvez uma das fontes mais procuradas para o sustento do lar tenham sido os psicólogos, terapias, psiquiatras, ou então outros tipos de terapeutas. Marido e esposa resolvem, vamos fazer algumas sessões de terapia, de psicologia, vamos ver como que a ciência pode nos ajudar a edificar a nossa casa, a sustentar o nosso casamento, a trazer de volta a união da nossa família. E meus irmãos, sem querer menosprezar o trabalho de um psicólogo, porque isso também pode ser bênção de Deus nas nossas vidas, até na vida de um cristão, mas a palavra do Senhor aqui deixa muito claro para nós, de que se o Senhor não edificar a família, marido, esposa, psicólogos, terapeutas e quaisquer outros profissionais trabalharão em vão.
de forma inútil. Somente o Senhor é aquele que pode reestruturar um casamento, que pode fortalecer uma família, principalmente se tratando de nós cristãos. Mas de que forma o Senhor vai edificar uma casa? Certamente Ele não fará se os nossos braços ficarem cruzados. Certamente o Senhor não edificará o nosso lar se nós não buscarmos a sua presença. Então é onde nós precisamos parar e pensar e refletir. Será que nós estamos trazendo a presença de Deus para dentro da nossa casa? Será que nós estamos em família buscando a presença do Senhor? Algumas vezes marido e esposa não conseguem entender por que eles brigam tanto, por que eles têm tanta dificuldade de se entender, mas parem para pensar, será que vocês, maridos e esposas, estão orando juntos? Vocês estão buscando a presença de Deus juntos? É claro que cada um precisa sim ter o seu momento individual de oração, mas isso serve para edificar o espírito de cada um de vocês. Mas a família precisa buscar a presença de Deus em unidade. Marido e esposa, e se tiverem filhos, todos juntos precisam ter um momento de buscar a presença do Senhor. E esse, meus irmãos, é o meio, e provavelmente o único meio eficaz de estruturar uma família. Não é através de pensamentos positivos, não é através de terapias, não é através de confissões positivas, não é através apenas de abnegação e de amor ao próximo que a família vai ser estruturada. O primeiro passo a ser dado é buscar a presença de Deus. Algumas pessoas às vezes não entendem. Por que o meu casamento não é mais tão bom? Por que eu não tenho um relacionamento tão bom com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos? E talvez a resposta esteja na frente dos nossos olhos e nós não conseguimos enxergar direito. Então eu gostaria que você pensasse primeiramente sobre isso nessa noite. Você tem buscado a Deus em família? Você tem tentado reservar um tempo para orar junto com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos? Porque se o Senhor não edificar a casa, aqueles que tentarem falharão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aqui obviamente que da mesma forma em que Salomão não falava sobre casas de alvenaria, ele também não está falando sobre os prédios da cidade, sobre as ruas, sobre os seus postes e sobre tudo aquilo que se usa para edificar uma cidade, mas ele está falando sobre sociedade. Ele está falando sobre política. E nós temos visto um cenário tão interessante. Na atual gestão presidencial do nosso país, existe uma grande guerra entre dois lados extremamente opostos e radicais. Aqueles que são totalmente contrários ao governo, que não conseguem enxergar nada de bom que tenha sido feito,
E ao mesmo tempo, aqueles que olham de uma forma idólatra, apaixonada, e não conseguem enxergar os erros que o atual governo também tem cometido. E eu chamo a atenção, irmãos, de forma especial para muitos evangélicos que têm tratado o atual presidente como se fosse um cristão. Sem querer entrar no mérito se ele tem sido mais bom ou mais mau presidente, mas falando aqui sobre questões de fé. Irmãos, não dá para dizer que é um homem cristão, que é um homem de Deus. Não estou dizendo também que não seja. Mas algumas pessoas estão apontando para o presidente como se ele fosse o próximo Messias, o Salvador da pátria, enviado por Deus aqui. E as pessoas estão dizendo, declarando profecias a respeito dele e falando glória a Deus toda vez que ele passa em algum lugar, e falando: o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te prosperar, porque o Senhor aqui é um homem enviado de Deus. Até batizado no Rio Jordão parece que ele foi. E isso é uma grande cegueira. Uma grande cegueira, porque enquanto aparentemente alguns pensam que ele está levando a população para mais perto de Deus, não é isso que está acontecendo. Somente porque agora alguns cultos têm sido realizados no Planalto, alguns cristãos estão achando que a liderança do Brasil é uma liderança cristã, imune à corrupção. Estão fechando seus olhos para entender, para enxergar a realidade. Mas o Senhor precisa realmente vigiar a cidade, edificar a sociedade. E nós precisamos trazer a presença de Deus não só para dentro da nossa família, mas para todos os contextos em que nós frequentamos. A família pode ser mais fácil de trazer a presença do Senhor para dentro, mas como é que nós vamos levar a presença de Deus para o meio do nosso trabalho, para o meio de pessoas não crentes? Nós cristãos aqui precisamos começar dando bom testemunho, pregando o Evangelho e falando da palavra de Deus no meio onde nós estivermos. Nós não podemos, irmãos, sair daqui, sair do meio de outros cristãos e chegar no nosso trabalho ou nos nossos estudos ou em qualquer lugar onde nós vamos e é um meio não cristão e nos misturarmos com as pessoas e esquecermos que nós somos filhos de Deus e deixarmos de falar do Senhor e vivemos como se a religião fosse algo à parte, fosse algo só do fim de semana. Nós precisamos levar Deus para todo lugar onde nós estamos, falar do Senhor. E toda vez que dermos um bom testemunho e alguém nos fizer um elogio, ou alguém nos perguntar por que nós somos assim, por que nós fazemos desse jeito, é uma oportunidade de nós dizermos que fazemos isso em nome do Senhor. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tantos recursos de proteção são levantados, guardas, policiais, trancas, portões, grades. Mas se o Senhor não trouxer a segurança que nós precisamos, todos esses recursos cairão por terra. Precisamos levar o Senhor para a sociedade. Precisamos falar de Deus, de Cristo, nos meios onde nós vivemos.
E então Salomão continua falando sobre o sustento da família, agora de uma forma mais individual, trazendo para o recurso material que cada um precisa. E no verso número 2 ele diz: inútil será levantar de madrugada e repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Isso aqui ele está falando diretamente para pessoas que são gananciosas por dinheiro, por bens materiais. E pessoas que se dedicam tanto a buscar esses recursos e não se dedicam a buscar a presença do Senhor. Se o Senhor não se fizer presente nas nossas vidas, nós podemos ganhar muito dinheiro, que Ele não vai trazer paz, que Ele não vai trazer aquilo que nós precisamos, Ele não vai trazer o sustento que a nossa vida necessita. Algumas pessoas têm tanta avidez por trabalho que vivem fazendo hora extra, pensando em ganhar mais dinheiro, trabalhando até tarde, estendendo o seu horário de serviço, e quando voltam para casa ainda ficam pensando em trabalho e trabalho. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, e não tem um tempo de descanso, não tem um tempo para si mesmo, não tem um tempo para a família e não tem tempo para Deus. E o Senhor diz que isso é inútil. Levantar muito cedo, dormir muito tarde e de forma penosa, de forma desgastante, adquirir o seu pão. E aí vem uma frase que muitas vezes é mal compreendida nesse salmo: aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. A princípio muitas pessoas pensam, Deus dá o sustento quando nós estamos dormindo. Se fosse assim, eu acho que a vida seria muito fácil, né? Porque dormir é muito bom. E quanto mais nós dormíssemos, mais Deus daria o sustento. Então, era a vida que nós gostaríamos, né? Dormir e ganhar dinheiro dormindo. Mas a ideia não é essa. Existe uma outra palavrinha aqui, na língua hebraica, que ela está oculta na tradução da língua portuguesa. Nós deveríamos ler esse texto assim: aos seus amados Ele dá o sono enquanto dormem. O que isso quer dizer, irmãos? Muitas pessoas, pela preocupação de trabalho, de necessidade, de material, de financeiro, perdem o sono. Mas será que eu vou conseguir o dinheiro que eu preciso? Será que eu vou conseguir o dinheiro que eu quero? Será que o meu plano vai dar certo? Será que eu vou alcançar o meu sonho? E nisso não conseguem dormir. Ou então ficam tão cansadas que o sono já não é nem o suficiente mais para recuperar as energias. Mas aquele que entende e coloca no Senhor a dependência do seu sustento, o Senhor concede o sono, o Senhor concede a paz. E não há dinheiro no mundo que compre uma boa noite de sono. Não há dinheiro no mundo que compre a paz para você poder encostar a cabeça no travesseiro e repousar tranquilamente. Se dinheiro fosse a solução para tudo, ricos nunca iriam se divorciar. Filhos de ricos nunca iriam se perder nas drogas. Mas como o dinheiro não é a solução, e sim a presença do Senhor, às vezes aquele que tem os seus recursos muito limitados é mais feliz do que aquele que tem rios de dinheiro, porque ele tem a paz e a edificação do Senhor na sua vida. Então, trabalhe sim, não fique de braços cruzados, porque a Bíblia também diz que aquele que não trabalha, que também não coma.
Se você precisa comer, então você precisa trabalhar. Mas não se desgaste demais na busca por dinheiro, por finanças. Não coloque o seu coração nessas coisas, mas traga o Senhor para edificar a sua vida, porque assim vocês terão o sono e a paz quando encostarem a cabeça no travesseiro. No verso de número 3, Salomão dá uma mudança brusca aqui no seu texto e começa a falar sobre os filhos, dizendo: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, ou seja, a sua recompensa. Mas a herança do Senhor não é o novo céu e a nova terra? Então aquele que não tem filhos, se alguém nunca tiver filhos, não vai ter herança do Senhor. Irmãos, a frase aqui está invertida. Então, mais fácil seria se nós lêssemos assim: os filhos são herança do Senhor. Ou seja, eles fazem parte da herança do Senhor. Eles não são toda a herança do Senhor, mas eles são incluídos na herança que vem do Senhor. E por que Salomão usa essa linguagem para falar sobre os filhos? Justamente para mostrar a bênção que é poder gerar um filho. Todas as pessoas gostam de receber uma herança. Um dinheiro pelo qual você não precisou trabalhar, um terreno, uma casa, é sempre muito bem-vindo. E aqui a palavra de Deus diz que os filhos também são herança do Senhor. Ou seja, eles são mais importantes do que bens materiais. Eles são recompensa da parte de Deus. São como flechas na mão do guerreiro. E para entender isso aqui, nós precisamos ler junto com o verso de número 5, onde diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é o lugar onde se guardam as flechas do arqueiro, que fica nas suas costas. E diz que o homem não se envergonhará quando pleitear com o seu inimigo à porta. O que é isso aqui? Esse pleitear não é uma luta corporal, uma luta física, uma briga, mas sim sobre uma demanda jurídica. Hoje todos os processos e coisas que nós temos assim são resolvidas no fórum ou na delegacia. Mas naquele tempo não havia nada disso. E todas as demandas, os processos judiciais eram resolvidos nas portas da cidade de Jerusalém. Ela tinha, se eu não estou enganado agora, 12 portas. E em cada porta ficava um juiz, um responsável. E ali as demandas eram resolvidas. E era esse pleito aqui de qual Salomão está falando. E ele diz que o homem que tem muitos filhos não se envergonhará quando os inimigos forem pleitear contra ele. E esses inimigos aqui claramente eram pessoas que estavam querendo caluniar ou difamar um homem de bem. E como é que os filhos iriam servir como benefício para esse homem? Através do exemplo que os filhos dessem. Então, se alguém acusasse um homem de ladrão, de ter roubado alguém e não tivesse provas disso, normalmente eles olhavam para a família. A família é uma família de bem? Os filhos já passaram por algum processo? Já sofreram alguma pena? Se os filhos tivessem sofrido alguma pena, se vários filhos tivessem sofrido punições por causa de vandalismo ou de algum crime, então o testemunho se voltaria contra aquele homem. Mas os filhos que dessem bom testemunho seriam um peso a favor daquele que pleiteava com o seu inimigo. E quanto mais filhos alguém tivesse, maior era a chance de mostrar a sua integridade.
Se todos os filhos fossem homens e mulheres de bem, isso ia demonstrar que os pais ensinaram os filhos com bons princípios. E isso seria um testemunho favorável. Irmãos, é claro que isso não quer ensinar a nós que nós precisamos ter muitos filhos. Tem cristãos que têm um filho só, ou que não tem nenhum filho. E há cristãos que nem sequer se casam. Mas mesmo assim, nós podemos aprender com essa palavra de que o nosso testemunho conta através da nossa vida, através daquilo que nós fazemos, através do que outras pessoas podem dizer a nosso respeito. Então, o que as pessoas com quem você convive dizem sobre você? As pessoas do seu trabalho, o que elas dizem sobre você? As pessoas da sua casa, da sua família, dos seus familiares mais distantes, os seus amigos, os seus colegas de escola, de faculdade, o que eles dizem sobre você? O testemunho de outras pessoas, irmãos, conta muito, principalmente para o cristão. E isso serve para que, se em algum momento nós formos acusados de alguma coisa, nós não precisaremos nem nos defender, outros nos defenderão. Mas isso precisa vir através de um bom testemunho. E o bom testemunho só acontece se Deus se fizer presente na sua vida. Portanto, meus irmãos, eu quero partir para a conclusão da nossa mensagem de hoje. Quão presente Deus está na sua vida? A palavra de Deus nos ensina que nós somos discípulos de Cristo. E como discípulos de Cristo, nós precisamos ser seguidores. E seguidores em quê? O que Jesus fez que nós precisamos imitar? Simplesmente tudo. Tudo o que Jesus fez, nós precisamos fazer também. Ele é a imagem perfeita de Deus para que nós tenhamos um exemplo. Além de ser o Salvador, o que Jesus fazia? Ele pregava o Evangelho, nós precisamos fazer também. Ele buscava a presença do Pai em oração, nós precisamos fazer também. Ele era manso, nós precisamos ser também. Ele era paciente, nós precisamos ser também. Ele era altruísta, nós precisamos ser também. Nós precisamos seguir os passos de Jesus. Se assim o fizermos, nós seremos cheios da presença de Deus. E a presença de Deus moldará todas as esferas das nossas vidas. Siga os passos de Jesus. Busque a presença de Deus. Quer ter um casamento bem-sucedido? Quer ser feliz no seu lar? Quer ter um bom relacionamento com aqueles de dentro da sua casa, de fora da sua casa? Quer ser um bom cristão no meio da sociedade? Busque a Deus. Traga a presença de Deus para a sua vida. Esse é o primeiro, mais importante e insubstituível passo que você precisa dar. Se a gente se esquecer desse primeiro passo, os outros vão se esfarelar mais cedo ou mais tarde. A nossa fé, a nossa vida só se sustenta se primeiro Cristo estiver no centro do nosso coração. Então guarde isso com você e busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus quando estiver sozinho. Busque a presença de Deus quando estiver com a família. E leve a presença de Deus para o meio dos seus amigos e para o meio dos seus familiares não crentes. Não deixe de falar de Cristo. Faça isso.
E você vai ver a sua família, você vai ver a sua casa, e talvez, por que não, até mesmo a sua cidade sendo edificada pela presença gloriosa do Senhor. Que Deus nos abençoe e que o Senhor se faça abundante nos nossos corações. Amém?